Gente do céu, que prazer! Olha, hoje nós temos um podcast, mas não vou dizer um podcast, hoje nós temos duas amigas tricotando, conversando, porque simplesmente Dona Kimiko Yoshi tá aqui comigo. E ó, vamos fazer assim, ó. Yes, Dona Kimiko! Olha lá, Dona Kimiko faz yes! A gente já começou a conversar. Nós já fizemos um podcast antes do podcast, né, Dona? É verdade. É uma amizade de longa data, né, Clora? É verdade. Então, a gente tem essa intimidade, esse carinho muito especial. E sempre um prazer estar com você. Essa mulher cheia de energia, inspiradora, que trabalha, que viaja. Mas, olha, realmente você é um exemplo. Você sabe, gente, que a gente estava conversando aqui. Hoje foi um dia, antes desse bate-papo aqui, foi corrido para mim. Foi corrido para Dona Kimiko, e aí perguntaram para nós, vocês querem mudar o dia? Eu falei, não. Aí o que nós fizemos? Toma um banho, coloca uma cor colorida, porque diz que acordar é da cor a vida, né? Então, a senhora deu um vermelho, uma cor vermelha, eu um rosa, e estamos aqui para falar da gente, para falar de mulheres vitoriosas. Amém, é verdade. Dona Kimiko, como é que começou essa história, meu Deus do céu? Essa história de sucesso com a Guarda-Mirim, com a Yoshi, Como começou tudo isso? Quem é Dona Kimiko? A menina Kimiko. Vamos voltar no tempo? A gente faz assim, uma coisa assim, ó, zoom. Ok, vamos fazer, quem é essa mulher? Vamos fazer uma linha do tempo, então. Vamos fazer. Bom, se a gente for lá na reminiscências, eu sou nascida em Açaí. 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 Meus pais imigrantes japoneses, eu venho de uma família patriarcal, isto é, vivi com os meus avós, meus tios, e era uma clã, vamos dizer assim. Uhum. Muito grande, mais ou menos 30 pessoas que conviviam juntos. Mas sempre nenhum problema, sem briga, tudo, muita disciplina, muito carinho, muito respeito e muita responsabilidade. Então, eu não me lembro de a gente ter brigado feio e não conversar mais, jamais. Quantos irmãos? 7 irmãos. 7 irmãos? 7 irmãos, eu sou a quinta. O mais velho, já com 94 anos, né, já médico aposentado. Depois, mais 4 mulheres. Então, eu sou a quinta, quer dizer, eu sou aquela que, coitadinha, depois de 3 mulheres. E abaixo de mim vieram mais 2 homens, né? Mas, enfim, a minha mãe é uma mulher maravilhosa. É uma mulher que dedicou à família. Você falou em servir. A mulher japonesa serve. Ainda mais quando é casada com o filho mais velho, chonan, como se diz. Então, ela não só cuida dos seus filhos, mas cuida também, como eu disse, eram várias famílias de vários irmãos, tios e primos e tal, mas como se fosse realmente muitos irmãos. E ela que era cozinheira e cozinhava muito bem. Então eu me lembro da minha mãe, assim, sempre correndo, da despensa para a cozinha, da cozinha para a despensa. Ela dizendo, eu queria tanto ir para o cafezal, porque cafezal não tem compromisso de horário. Como assim cafezal? Cafezal, porque nós tínhamos também cafezal. Nós tínhamos propriedade rural. E daí lá, eu quero ir lá porque eu não preciso ter horário para cozinhar, horário para isso, horário para aquilo. Exato, porque quem está na cozinha tem horário para cozinhar e enviar a marmita. Como se diz naquela época, marmita para a roça. Todos aguardam o horário do almoço. Então, realmente, foi uma mulher maravilhosa. Muito religiosa, foi uma líder, aquele tipo de líder que talvez nós tenhamos aprendido. Não um líder que taca pedra, mas uma líder que acolhe, suave. Essa palavra que a Dona Kimiko está usando, gente, é o acolhimento. Acolhe. A empatia. Isso, exato. Mas eu quero perguntar para ela o seguinte, você deve estar pensando assim, você vai falar só assim, sériozinho? Não. Qual que é a sua lembrança daquela comida gostosa que a sua mãe cozinhava e falava, essa é a minha memória afetiva? Tem alguma comida assim? Claro que tem. Eu tenho a carne de panela da minha mãe, mas tem alguma coisa assim? Claro que tem. A minha mãe era, além de ser muito rápida,
ela também era excelente cozinheira. Uhum. Então ela fazia tantos pratos, hoje eu fico pensando, como é que ela tinha tempo de fazer tantos pratos? Porque nós temos pratos tradicionais, e inclusive ela aprendeu a fazer os pães na colônia italiana, nós tínhamos colonos italianos, e ela aprendeu a fazer aquele fermento natural. Sim. E os pães que ela fazia não era de uma fornada, eram várias fornadas, porque imagine 30 pessoas comendo pão, não é mesmo? E pão feito em casa. Quer dizer, como todo mundo falava, pão de casa, mas a gente queria comer aquele pão da padaria. Você sabe disso? Sei. Mas então é o pão. O pão que traz assim, um pão, mas não tem o gosto do pão da mamãe. Os doces que ela fazia, sabe? Os cozidos que ela fazia. Ela era uma excelente cozinheira. Então, eu acho que toda a família foi privilegiada. E outra coisa, a família patriarcal tem no patriarca, que era o meu avô, ele era extremamente disciplinado, rígido, desses que toda manhã fazia oração a Deus. E a minha avó, mesma coisa, ela era shintoísta, cultuava a natureza, então nos levava nos dias certos para agradecer a Deus através da natureza. Daí porque nós amamos muito a natureza. Então, eu tenho lembranças da infância, uma infância muito boa, onde a gente confraternizava sem nenhuma discriminação, colonos e nós. Então, aquela mistura de japonês com italiano, tínhamos muitos colonos italianos, né? Então, foi assim uma fase muito gostosa, e nós tínhamos uma propriedade, vamos dizer assim, muito boa na cidade, e recebíamos autoridades do Japão, uma casa muito boa, né? E, enfim, foi assim uma coisa fantástica. Fui muito cedo para a escola, como eu era a quinta filha. Sim. E eu via minhas irmãs também indo para a escola. E claro, aos 6 anos, antes de completar a idade escolar, eu chorava e queria ir para a escola. Até que uma professora me adotou, e eu tenho muita lembrança dela. Até hoje eu lembro da dona Farid. E são essas coisas que a gente vai lembrando. A minha história é muito longa, porque hoje eu vou completar 85 anos. Então, a gente tem uma longa história recheada de aventuras, de coisas boas, mas o que eu sempre aprendi na igreja, aliás, foi uma coisa muito interessante também, porque naquela época Açaí ainda é uma cidade pequena, mas era minúscula. Então não tinha igreja propriamente, tinha capela. Sim. E minhas irmãs todas foram batizadas de acordo com os padrinhos, que eram os professores e tal. E eu não era batizada porque não tinha madrinha. Aí eu achei ruim, mas como todo mundo é batizado? Aí me arranjaram na hora, assim, um casal de padrinhos. Um casal e falaram, vocês vão apadrinhar? Exato, eu me lembro até hoje desse Kimiko, casal. eles chamavam? Kimiko? Kimiko. Tinha algum apelido, alguma coisa, não? Não, Kimiko. Aí eles me batizaram de Margarida. Nossa, todo mundo começou a caçoar, Margarida, ai que nome. E todas elas foram batizadas com nomes brasileiros, não oficialmente, mas nome de batismo. Sim. Bom, vamos encerrar essa parte da infância. E depois eu fui para o ginásio. Do ginásio eu fui para a escola normal. Estou dando minha biografia. Escola normal. Sim. E eu sempre fui daquela menina que gostou de estudar, que em vez de ir para fora, ficava sempre aqui, ó. E no primeiro ano da escola normal, eu era mais jovem. Sempre fui a mais jovem da turma, mas eu tinha colegas que eram professoras práticas, como se falava, né? Excelentes. Professoras que sabiam mais do que os próprios professores. Sim. Porque tinha uma longa carreira, leiga, né? E elas mandavam, inclusive, nos professores, porque algumas até eram donos de colégio. E eu era caçula, eu só ficava aprendendo com elas como é que era a coisa. Mas no segundo ano da escola normal, talvez pela minha aplicação, sei lá, porque sempre gostei de estudar, o diretor do colégio me convidou se eu não queria começar a dar aula. Imagine! Aula de quê? Geografia e História, no caso. Geografia e História. E aí eu falei, não, eu estava com 15 anos incompleto,
não é mesmo? Com 15 anos, completo. Aí o professor falou, não, você se mete, você tem condições e tal. E comecei a lecionar. Admissão ao ginásio. Você lembra a admissão ao ginásio? Eu lembro. É como se fosse um vestibulinho para você entrar no ginásio, que é o ensino médio. Era tão complicado que tinha que fazer um vestibulinho. E para isso tinha que dar aula, e eu fui dar aula para jovens da minha idade, às vezes até maior do que eu, mas esses eram com mais disciplinados, porque tinham vergonha de ver uma professora baixinha, na mesma idade, não é mesmo? Mas foi uma fase maravilhosa. Aí depois eu fui fazer educação física também. A senhora fez educação física? Aí não sei por que, também a diretora falou, aqui está o livro, e você, a partir de tal data, você vai começar a dar aula de educação física. Como é dar aula de educação? Meu marido é doutor em fisiologia do exercício, né? Aposentado da UEL, e ele dava aula, mas tinha prática também. Sim. A senhora fez alguma assim, por exemplo, vôlei? Foi. Vôlei, eu era boa voleibolista. Eu não acredito, dona Quimico. Claro. E a gente olha para a senhora, a gente não imagina. Claro. Eu vou falar, a gente não imagina a dona Quimico. Imagina. A gente sempre vê a dona Quimico assim. Ela foi professora de vôlei. Não, eu fui sensacional. Eu fui professora de educação física, como eu disse. E dava? Assim, dava aula. Eu estudava e dava aula. E tinha que dar aula teórica e aula prática. Dona Quimico, que coisa então, mais linda. Eu acho que, sabe, quando você é solicitada de uma certa forma, você tem que dar um jeito e dar conta, não é mesmo? Sim. É sua responsabilidade. Mas você sofre. Por quê? Porque você, a alçada é muito verde, vamos dizer assim. O japonês fala muito verde, né? Sim. Você é muito verde, você não está matura para dar uma aula para alunos da sua idade. Elas eram da minha... Isso? Sim, até a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, foi minha aluna. Porque ela começou a fazer escola normal depois de mim. E o que a senhora respondia ou não respondia? Ué. Quando falava assim, não, mas dá aula? Não é nova demais? E não, as pessoas falam, não, tem condições, vai, tenta. Que e foi bacana. assim. Então, a gente pode se acovardar, mas por outro lado você pode arregaçar a manga, se preparar e dar conta. Eu anotei, cada vez que eu olho assim para baixo, eu estou anotando. E a senhora falou várias vezes a palavra disciplina. Outra palavra, família. Família, exato. A outra, religião, responsabilidade. Porque no mundo de hoje a gente encontra um pouco de dificuldade de ter isso, né? Essa disciplina. Como eu perguntei para a senhora, né? Mas sabia da aula? Mas fazia isso? Eu tinha que dar conta. É diferente, né? Quando a gente é ameaçada ou quando a gente é desafiada, a gente vai atrás. É verdade. A vida toda a senhora fez isso. É verdade. Amém. Foi, não foi? E o interessante é que nós tínhamos colegas, Niceis, dando aula. E todas eram muito responsáveis. Todas. O único problema que a gente tinha, voltando à minha infância, como nós fomos criados numa cidade onde a colonização japonesa foi muito marcante, e a primeira língua nossa em casa foi japonês. Como os italianos também falam primeiro italiano para depois, né? Então, quando eu chegava na sala de aula, as crianças falavam em japonês. Aí era aquela bronca, para de falar japonês, não, vocês nunca vão aprender português. Então eu me lembro muito bem dessa fase. A infância é uma coisa maravilhosa. Quando é uma infância bem vivida, uma infância saudável, cercada de carinho e amor na família, né, pelos parentes e por todas as pessoas que a cercam. Então você não tem preconceito, você aceita brincar com pessoas da colônia, não é mesmo? À noite todo mundo acendia fogueira no São João. Minha avó, que era shintoísta, ela falou, não, São João e São Pedro tem que fazer fogueira. Ela também dava... Que coisa mais linda. Então, eu acho que isso que é importante. Você não diz, não, eu sou shintoísta, não quero saber outra religião. Não,
eram abertos. E daí porque a gente também tem essa abertura. Meu marido é evangélico, mas ele assiste missa comigo. Sim. Eu também ia na igreja dele. E eu também vou na igreja budista, porque meus pais eram budistas, né? Eu acho que é isso que o mundo precisa. A religião boa é para melhorar a humanidade. E não para ficarem digladiando, porque um do Islã, outro é isto, aquilo. Gente, existe tanto esse preconceito de religião, lamentavelmente. Infelizmente, né? Dona Quimico, quando a gente... essa história continua, né? Sim. Essa história continua. Professora. Aí quando que chegou o grande amor da sua vida? Quando, gostei do Quando chegou o grande amor da sua vida? Ele chegou lá em Açaí ou ele chegou aqui em Londrina? Não. Foi coisa muito difícil. Eu vou contar agora como é que é a cultura japonesa. Na cultura japonesa, aliás, eu acho até muito interessante, porque as famílias que se conhecem, então diz, olha, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, e ambos estão na idade de casar, e a gente se conhece. E que tal? Vamos apresentar o meu filho para a sua filha? Sim. Isso chama-se miai. Miai. É, miai. Ai, que bacana. Miai. E sempre tem aquele casamenteiro, não é direto. É o casamenteiro que diz, naquela família tem um rapaz bom. E talvez combine com a filha daqueles. Sim, aí os pais combinam e apresentam. Agora não é obrigado a aceitar. Isso é bom. Sim. Então, apresentam. Você gostou? Quer continuar? Tudo bem. Você não gostou? Diz obrigado. Mas eu não acredito. Verdade. Que coisa mais linda. Verdade. Que idade que começou isso, então, porque foi apresentada, então. Sim. Esse grande amor. Como eu disse, eu fiz escola normal, já era professora, e já estava aqui em Londrina dando aula, a convite da... a minha diretora foi Dona Rosalina Franciscão. E até hoje eu tenho lembranças maravilhosas, a pessoa extremamente disciplinada, né? Muito elegante. Olha a palavra disciplina. Muito elegante. Bacana. Ela falava que não precisava de uma diretora na escola dela porque tudo funcionava muito bem. Sim. Nunca esqueci essa palavra dela. O que é o comportamento, a cultura que ela incutiu na escola dela, né? Ela tinha auxiliares maravilhosos. Bom, então, eu morava em Londrina, aí uma coisa muito boa é que os jovens têm clube de jovens. Sim. E entre os universitários também nós tínhamos amizades, chama-se estudantes universitários. Sim. Né? Então, Gakuseis. E aqui também, em Curitiba também tinha, aqui também tinha os Gakuseis, que eram universitários. E, logicamente, é o meio onde a gente circulava e tal. E numa dessa, então, apareceu lá em Apucarana, na escola agrícola, que até hoje existe aquela escola agrícola, e teve um tipo de um seminário, onde as pessoas levavam pessoas de destaque ou que pudesse contribuir com os jovens, dando palestras. E uma dessas pessoas foi meu marido, porque ele acabou de chegar do Japão como bolsista. Ele tinha estado 1 ano no Japão como bolsista, depois de formar em engenharia. Naquela época, ir para o Japão era uma raridade. Eu até brinco, às vezes é quase como para ir para a Lua. Para a Lua. Em proporções menores. Mas era uma raridade. Então, todos queriam ouvir a experiência. Como é que é um jovem que formou e depois foi estudar no Japão? O que é que ele aprendeu lá? Essa foi a palestra. O que é a cultura que nós já fomos passados pelos nossos antepassados, que a gente recebeu, mas lá na origem, como é que era a cultura? E foi o que ele aprendeu, que até hoje ele traz. São os valores e princípios, tipo pontualidade, qualidade, disciplina, mais uma vez, disciplina. Importantíssimo. Respeito ao ser humano, não é mesmo? Mas o olhinho brilhou a hora que viu o palestrante. Mais ou menos. Como disse meu pai,
Ele foi tão judiado na viagem, porque eles não foram de avião. Então não chamou assim, olhou assim e falou assim, Porque realmente o avião era muito caro. sim. Então todos iam no avião misto. O que é avião misto? É o cargueiro e com passageiro. Só que o passageiro vai lá no poleiro, como diz, né? Nas beliches. E a comida é comida chinesa, mas era comida assim, básica. Então, ele aproveitou muito, porque como é navio mercante, cargueiro, ele passava de porto em porto. E até carregar ficava 2, 3 dias. Então, eles aproveitavam, era um grupo de jovens, de vários ramos, vamos dizer assim, engenheiros, médicos, e etc. Aí, lógico, todos rapazes jovens, curiosos, encantados com a viagem, então eles aproveitavam e faziam turismo. E meu marido conheceu nessa viagem vários países. E na volta igualmente. Então foi assim, uma viagem penosa, sob um certo aspecto, mas também como jovem, todo jovem é muito aberto, né? Aproveitou muito. E com esse conhecimento que ele adquiriu durante 1 ano no Japão, conhecendo vários locais, inclusive ele conheceu o Brasil inteiro fazendo turismo também. E ele trouxe para a empresa dele esses valores. Então, às vezes, Deus coloca na nossa vida uma pessoa que diz ele. Porque, como eu falei, minha irmã casou. A minha irmã, que é o encontro, né? Encontro. A família faz uma pessoa boa dessa família, outra pessoa boa dessa família. Será que vai dar certo? Se não der, também não Se não der, também não tem problema. Tchau. Eu tive várias experiências de Miai e falei, não vai dar. Que bacana isso, dona Quine. Aí quando chegou o Miai, com o maridão? Não, aí eu falei, não, a pessoa que eu escolher não é por Miai, é por minha livre escolha. Puxa vida, eu achei que ia ser dessa maneira. Aí tem uma coisa, ele sabe. Eu tinha uma lista de qualidades que eu queria. Eu não acredito, dona Quine, que coisa mais linda. Eu sempre falo isso, conheci só a minha pessoa e mais uma. Eu tinha uma lista de qualidades que eu queria para o meu marido, para o pai dos meus filhos e com quem eu viveria a vida inteira. Meu companheiro para a vida inteira. Nós vamos completar daqui 1, 2 anos, 60 anos de casados. E estava lá na lista. O que a senhora queria? Eu queria um homem assim. Um homem tivesse cultura, estudo, espiritualidade, com princípios e valores que eu achava que era necessário, não é mesmo? E um homem, sobretudo, muito ligado à família e ao trabalho. Então, ele preencheu essas qualidades. Que coisa mais linda. Ele preencheu. Só que olhando para nós ali. Preencheu as qualidades. Eram muitas, não? Muitas. Tinha um elenco. Uma página inteira, assim? Não. Como eu falei, essas qualidades que eu estava elencando. Sim. E ainda ele era um estranho noninho do nosso meio. Sim. Aí eu tinha tanto medo de errar. Eu quis saber quem é que era amigo dele. Eu fui atrás dos amigos dele, exatamente, para procurar referências. Para ver se não era só um tipo, se ele estava, né, se realmente ele preenchia todos. Exatamente. E depois disso ainda, olha, acho que ele gostava muito de mim, porque não é possível. Gostava muito de mim, não é possível. Eu submeti a testes, vários. Não acredito naquilo. Verdade, pode acreditar. E é verdade. Por isso que a gente se dá tão bem até hoje. E ainda levava a minha sobrinha como vela para ver como é que ele cuidava das crianças. Vamos explicar o que é vela. Se você... Uma companhia. Eu vou fazer 63 anos agora em agosto. Vela, segurar vela. Na nossa época, segurar vela é você levar alguém assim, você não vai sozinha no encontro. Você leva alguém do lado. E não sei por que apareceu o nome vela, né? É verdade. É para iluminar. Para iluminar, para entender, para ver o que de repente... né? Exatamente. Então, a gente era muito... A sobrinha foi junto. A gente era muito pudica, sabe? Namoro é só na mão.
Só segurar na mão. Sim. Sim. Beijinho, só aqui, né? Aham. Então, é uma fase que eu acho muito bonita, É porque lindo isso. você vai conhecer primeiro a estrutura espiritual da pessoa, Que lindo, né? não o físico, como já acontece. Por isso que muitos erros. É. A pessoa não conhece com quem se relaciona intimamente na parte espiritual. Sim. Vai conhecer, pá, encontrou, vamos para o meu apartamento. Gente, daí o erro, Que bonitinha ela fala isso. não é mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. A decepção, porque ficou muito carnal. Ficou. Ficou muito carnal. Então eu acho que se você quer que as coisas deem certo, primeiro você tem que conhecer a pessoa. Isso. É. Várias dicas você vai escutar, vai ver no programa de hoje, aqui nesse nosso bate-papo. Então, às vezes eu brinco assim, que eu sou muito ortodoxa. Meu filho, às vezes, quando eu era mais Traduza, ortodoxo. ortodoxa, muito antiquada. Vou no popular, eu sou meio antiquada. Muito antiquada, muito tradicionalista, muito preconceituosa. Sim, com isso, né? Entende? Então, eu falo assim, escuta bem o que eu vou falar. Quando você vai comprar uma coisa de alto valor, um apartamento, uma casa, Sim. ou então um carro, o que você faz? Você vai lá, um carro, os homens gostam muito de carro, né? Então vai pegar o carro, ver o folheto e tudo, examina tudo, e ainda eu brinco. E ainda fazem test drive. Não é? Então, só não me faça test drive com as suas namoradas, eu brincava assim. Mas hoje se faz. É verdade. Hoje se faz e ainda vive. Por isso que casa, separa, e acaba sendo muito comum isso, né? Exatamente, porque é muito superficial. É verdade. Verdade. Então, a pessoa não conhece a fundo. Realmente é essa pessoa, ou melhor, é esse carro que vai me servir durante não sei quantos anos. Tem gente que tem o carro como uma relíquia, né? Comprou no zero e como se lembra daquele senador que completou 1 milhão de quilômetros na Mercedes dele e ganhou o prêmio da Mercedes da Alemanha? 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros. Olha só. Eu me lembro até hoje. Dona Quimico, daí vocês, depois de quanto tempo vocês casaram? Assim, bom, eu pensei assim, namoro longo, porque eu tinha visto vários namoros longos, e depois casava e desmanchava o casamento. Falei, eu não imaginava, gente, eu não imaginava que a Dona Quimico, que um dia eu ia estar sentada conversando com a senhora. Você tá que gostoso isso, gente. Você está me fazendo com que eu abra. As que delícia. Portas que talvez nunca tenha aberto para assim em público. Né? Que maravilha. Bom, eu acho que namoro longo não quer dizer sucesso no casamento. Entendi. O importante é você ser sincero, transparente e dizer, eu sou isso. Sim. Com todas as minhas qualidades e meus defeitos. Serve, não serve? Se não serve, tudo bem. Sim. Você me aceita como eu sou? Então, vamos em frente. Então eu falei, não, namoro é 1 ano, noivado 1 ano. Namoro longo e noivado longo não é bom. Porque se 1 ano você não conhece a pessoa e 1 ano de noivado não conhece, então alguma coisa está errada. Então nós somos sempre muito, muito transparentes, sinceros. Que lindo. Francos. É um Sempre. dos segredos de quase 60 anos, né? Completando 60 anos de casamento, né? Exato. Então, quando as coisas encaixam, eu sempre digo que 2 temperamentos fortes não dá certo. 2 temperamentos fracos é um fracasso. E é verdade. A senhora é a forte da história? Não. Que manda na história? Não. Na casa, não? Não. O forte é ele. É ele? Ele é o mais quieto. Ele é o mais quieto. Então, você veja... Eu vejo que lá em casa meu marido é mais observador. E eu sou toda igual a Dona Quimico, assim, de falar, de fazer amizade fácil, de conversar com as pessoas. Eu acho que um é complemento do outro. Sim. Não é mesmo? É. Então, eu acho que ele me completou, ele me fez crescer como pessoa. Ai, que lindo. E ele, inclusive, cuidou até da minha educação superior, porque eu fiz as minhas faculdades, o meu estudo complementar depois de casada. Por quê? Chegou um ponto que eu sou a quinta como eu falei, da família.
para mim sobrou muito pouco, porque eu era a quinta, embaixo de mim tinha 2 homens, em cima também tinha. Então meu pai chegou a um ponto, toda a família tem seus altos e baixos. E os meus irmãos tinham ido todos para São Paulo para estudar. E eu fiquei esperando a minha vez. Quando chegou a minha vez, meu pai falou, olha, você tem 2 irmãos abaixo de você. Sim. Então você não vai para São Paulo. Você fica aqui, que aqui já tem escola normal. Sim. E seus irmãos vão estudar fora. Quer dizer, das 7, foi a única que não foi estudar em São Paulo. Que coisa. Então, você falou, Deus faz bem as coisas. Né? Faz. Não é coincidência, eu uso muito a palavra deusidência. É Deus que está, não é coincidência, tudo tem um porquê de acontecer, tudo tem a hora certa de acontecer. Você vê quantos anos que eu conheço a Dona Quimico, gente, eu tenho 27 anos de televisão, e desde o primeiro momento de televisão eu entrevisto a Dona Quimico, eu bato papo, mas só agora, depois de 27 anos que a gente está se conhecendo melhor ainda, né? Você está tirando toda a minha intimidade publicamente. Mas como eu não... É amor. Como não tenho nenhum segredo, sim, nada claro. de ruim, eu conto isso com muito prazer e conto para várias pessoas. Sim, por favor, não case no impacto. Sim. Né? Então eu dou essas regrinhas e todo mundo diz, nossa, você fez isso? Claro. E aí eu falo, quando você vai comprar um carro ou um apartamento, você não vasculha tudo? Então, é a mesma coisa. Mais ainda, porque você vai viver com essa pessoa a vida inteira. E ainda tem os frutos do casamento. É isso que eu ia perguntar. Teve um fruto, né? Um fruto. Maravilhoso. Obrigada. Não, o Leonardo é muito querido, né? Obrigada. Ele é muito querido e ele... sabe o que eu acho dessa família, gente? A Dona Quimico está contando um pouco da história. Então, a gente sempre pensa, né? Eu vou descrever a Dona Quimico para vocês. A Dona Quimico, ela não faz diferença se é pobre, se é rico, se é isso, se é aquilo. Ela sempre foi desse jeito. Ela abraça as pessoas, ela respeita as pessoas, ela sempre pontual, ela sempre com disciplina, sempre muito arrumada. A senhora está sempre com o mesmo jeito, Obrigada. sempre respeitando, né? Aonde a senhora vai, estou me vestindo porque você merece isso. Até agradeço, que linda, continua linda, maravilhosa, né, Dona Quimico? Isso é importante a gente falar, que é respeito às pessoas. E a senhora trata todo mundo do mesmo jeito, Dona Quimico, com tanta... Empatia é uma palavra que a gente aprendeu, né, que estou usando mais, é se colocar no lugar do outro, da pessoa que não tem, da pessoa que pode ter, da pessoa... E sempre, em todos os lugares que ela vai, ela fala dessa disciplina, dessa postura, e isso é bacana, porque dá o recado para a pessoa, né? É assim que é sucesso. É assim que é sucesso. Existe uma coisa que eu aprendi na minha família, meu pai sempre falava, escola da família. Sim. A escola da família é uma coisa muito importante. É na escola da família que você passa os valores da família. Por isso que eu acho que a escola da família é fundamental. Se você tem uma boa escola na família, é o que você está falando. É a cultura que nós levamos para a nossa empresa. Todos são importantes, desde aquele que varre o chão, merece um bom dia, um sorriso, sempre muito foi obrigado. Assim. A senhora sempre foi assim. E até aquele que é diretor de uma empresa, com quem você vai se relacionar, também é uma pessoa que merece respeito pelo que ele conquistou, estudou, não é mesmo? Chegou onde chegou e nos motiva. Então, eu acho que você tem que sempre colher os bons exemplos. Aquele que é humilde pode nos ensinar muita coisa. Muito. Aquele que é poderoso, nós estamos vendo aí, mundo afora, nem sempre o poderoso nos ensina coisas boas. É verdade, é verdade. Uma tirania, não é mesmo? Então, eu acho que, acima de tudo, você tem que ensinar valores e princípios. Esses dias eu fui na Zona Oeste, né? E aí cheguei lá, tinha um senhor que estava trabalhando até muito tarde, um senhor, daí, a hora que eu cheguei para abraçar, porque eu sou de abraçar as pessoas, a senhora me conhece, né? Eu sou de abraçar todo mundo, é o meu jeito de ser. Aí ele falou, não me abraça que eu estou sujo. Eu falei, pelo amor de Deus. E ficamos batendo papo. Aí ele começou a chorar.
Eu falei, pelo amor, não faça isso. Não faça isso. Vocês não têm noção do que vocês me ajudam. Porque muitas vezes, dona Quimico, a gente está aqui na frente da televisão, a gente está aqui como um cargo, alguma coisa assim, mas a gente precisa essa troca de amor, essa troca, porque também a gente tem as nossas tristezas. Sim. Eu tenho, a senhora sabe, eu perdi uma filha, tudo. E quando eu estou, até a gente estava conversando antes, quando eu estou baixo astral, eu tenho o direito de ficar baixo astral, eu posso. Eu converso com Deus e falo, gente, Deus me ajuda. E aí eu vejo, quando eu chego na rua, a pessoa me abraça e fala, a Cloara, eu assisto você, a Cloara, você é isso, você é aquilo. Isso para mim parece que quando eu estou assim eu faço, ai. É verdade. Quando eu falo, dona Quimico, olá, gente boa, gente linda, que Deus abençoe a sua vida. 27 anos que eu faço isso. Eu sei que eu encontro pessoas que falam assim, você me tirou do suicídio, porque eu estava triste e você falou assim, eu não posso ficar triste porque essa mulher já enterrou uma filha com câncer. Eu não tenho direito de ficar triste. E eu passo meu telefone para as pessoas ligam, e eu sou psicóloga e falo. E a senhora é igual. E por isso que a gente tem muitas coisas para conversar, mas pegou duas que falam bastante aqui, né? Mas assim, por isso que a empresa, a Yoshikiri começou quando? Há 60 anos. Há 60 anos. Começou com ele. Com ele? Com ele, Que é uma construtora. E começou, eu sempre digo isso que eu falo, gente, a gente tem que pensar que todo começo é realmente um começo pequeno. Eu acho isso maravilhoso, a pequena obra que ele tinha era uma obra de um dentista amigo que pediu para fazer uma casa já com um estilo japonês. Sim. E ele recém-formado, recém-vindo do Japão. Lógico, não tinha dinheiro, não tinha carro, mas tinha uma bicicleta. Aí ele ia fiscalizar a primeira obra pedalando bicicleta. E as pessoas falavam, nossa, engenheiro andando de bicicleta. Ele falou, não tem preconceito, por que não? Lá no Japão, meus professores da universidade, em Hokkaido, eles pedalavam a bicicleta para ir para a faculdade. Então, por que não? Né? E assim foi que ele começou a vida. E eu falo, foi muito inteligente. Em vez de fazer a primeira coisa, comprar um carro financiado, ele falou, não, tem bicicleta, vou de bicicleta. Então, foi o começo da Yoshi. O começo da Yoshi. A primeira obra foi... Pedalando. Pedalando. E observando e vendo as pessoas trabalharem. Sim. Já tinha funcionários. Primeira obra, quer dizer, se tiver funcionário é pouca coisa. Pouca coisa, né? Aí foi crescendo, dona Quimico, foi crescendo. Ele tinha um escritório, que era a biblioteca da família, ficava na frente da casa. Sim. Lá ele recebia os clientes, que, por sinal, como ele era muito jovem, muito magro, as pessoas perguntavam, cadê seu pai? Você deve ser o desenhista. Não imaginavam que ele não imaginava que não desenhava. Imaginava que ele era o desenhista. Achavam que ele era o desenhista. E o pai, mais velho, lógico, que era o engenheiro. Ele falou, não, eu sou o engenheiro. Tá. E onde é que estava a prancheta dele? Embaixo de uma escada, num lugar apertadinho, menor que isso aqui, talvez. Então, um começo tão simples, tão, vamos dizer assim, tão sem nenhum glamour, né? Isso eu acho fantástico. Eu sempre dou muito valor para quem luta com dificuldade, para estudar, para começar a vida e depois com esses valores, com vontade, com propósito, com resiliência, porque nossa, as palavras. Propósito, resiliência, adoro essas palavras. Eu também, porque é um tal de ir e vir. Eu vou dizer já por quê. Então, lógico, ele nunca teve uma palavra chamada preguiça. Eu sempre digo, no dicionário dele não existe a palavra preguiça. Isso. Sempre foi altamente motivado, né? Sempre dentro daquilo que eu admirei, aqueles princípios e valores que ele sempre cultivou, mas era muito exigente. Muito exigente. E assim ele foi crescendo
muito trabalhador. Tanto que ele trabalhava na prefeitura de Apucarana, ele ficava indignado de ver os funcionários esperando bater a hora para ir embora. Ai, o ponto! Chega às 6 horas da tarde ou antes. Ai, meu Deus, eu vou ter que enrolar mais um pouquinho. Não, eu também não aguento isso. Aí, como ele tinha também um tempo X nos fins de semana, ele resolveu pegar mais uma prefeitura em Ivaiporã. Que, por sinal, o prefeito era um amigo nosso, um japonês. E nessas idas e vindas, né, eu já estava casada, ele realmente juntou um bom dinheirinho, é muito criativo. Aí ele começou a fazer casas. Casas. Então, ele foi subindo. Tinha emprego, mas tinha outras visões. Então, começou a fazer casa, começou a ganhar dinheirinho. E naquela época, engenharia e arquitetura é um diploma igual, junto. Isso depois tem 60 anos. Depois que separou. Então, numa dessa, nós casamos, como disse, e ele fez uma coisa que era inédita naquela época. Ele juntou dinheiro e falou, nós vamos passar uma lua de mel, sabe aonde? Em Buenos Aires, em Bariloche. Ai, foram dançar tango. Não. É isso mesmo. Ele era bom pé de valsa. Então, pela primeira vez, eu confesso que eu vi neve na minha vida. Sim. Foi lá em Bariloche. Sim. Aí foi muito engraçado. Aí ficamos amigos, porque entre Bariloche fomos para o Uruguai, do Uruguai fomos para a Argentina, da Argentina fomos para Bariloche. Bariloche encontramos com outros amigos. Ficamos amigos também, eram casados. E aí conhecemos um casal de chilenos. Aí nos convidaram para isso. Estou aqui, sei lá, contando toda a minha vida. Isso que é gostoso, afinal que ela está feliz. Então, nós fizemos amizade. Aí os chilenos começaram a dizer, nossa, vocês têm que ir para Chile, têm que ir para Santiago, que isso, que aquilo. Tanto falou. Ok. A gente naquela época é tão inocente. Eu tinha casado um mês antes do civil para tirar passaporte. Sim. Depois é que foi religioso. Então, a gente esqueceu que talvez tivesse que tirar passaporte. Aí nós fomos naquele entusiasmo, venha. Vamos todo mundo junto. E fomos para Santiago, através de Porto Montt. Ninguém pediu nenhum documento, nem nada. Naquela época, acho que não tinha tanta fiscalização. Saímos da Argentina, fomos para o Chile e chegamos em Santiago. Realmente, família muito rica. E tinha um casal de filhos muito educados e eles que nos ciceronearam tudo. Nos levaram e tal. E ficamos um mês viajando. Todo mundo falou, o que está acontecendo que eles não voltam? Aproveitando. Aí falou, bom, está na hora de ir embora. Falei, e daí? Como é que a gente vai fazer? A gente não tem documento. Vamos voltar por Porto Montt novamente. Lá não tem fiscalização. Meu Deus. Aí voltamos para Bariloche. De Bariloche voltamos. Como chegamos na alfândega, desculpa entrar nesses detalhes, é porque minha amiga eu estou contando detalhes. Aí, naquela época, a gente tinha, acho que você lembra, que o máximo de agasalho, de blusa, era angorá. Lembra? Né? Era angorá. E como eu tinha irmãs, cunhadas, pessoas que ajudaram no casamento, não sei o que lá, e eu trouxe na minha mala, lembro até hoje, 18 blusas de angorá. 18. Aí, lá na fiscalização, falaram, como é que a senhora está levando tanto? O que a senhora vai fazer com tudo isso? Aí eu falei, desculpe, eu não sabia que podia comprar tanto. Eu estou voltando da minha lua de mel e eu tenho que levar presente para meus primos, primas, parentes e tudo, mas eu posso deixar. Ele falou, tá de lua de mel? Leva. Até hoje eu me lembro desse fato. Pode levar, não tem problema não. E voltei, e realmente com todo aquele tanto de blusas angorá, mas são coisas assim muito interessantes de ver o que é sensibilidade de uma pessoa, dizer, vocês estão em lua de mel? Poxa, então... Não, e a sinceridade, né, da senhora de chegar e falar assim, não, é que eu estou em lua de mel, eu não sabia que não podia comprar tanto assim. Não, é verdade. Foi minha primeira viagem para o exterior, então a gente fica deslumbrada, né?
E, de fato, Dona Quimico, olha, vou falar uma coisa. Aí começou a crescer, e agora tá o quê? No Brasil inteiro? Paraná inteiro? não, não. Nós Tem estamos, prédios enormes? Brasil inteiro eu não digo, mas nós temos na região sul, sudeste e às vezes centro-oeste não. Centro-oeste também e algumas coisas no noroeste que é muito difícil trabalhar naquela região, né? E então eu acho que realmente a empresa cresceu. Mas obras, apartamentos, prédios. Não é só prédios. Prédio foi consequência daquilo que nasceu primeiro, Sim. que foi hoje se chama de General Construction, Sim, que é prestação de serviço para terceiros, isto é, fazendo escolas, universidades, hospitais, grandes indústrias, silo graneleiro. Que maravilha. Né? Usinas de álcool e açúcar, depois usinas de papel, né? Tipografias enormes. Que maravilha, dona Quimico. Prestando serviço para irmãos maristas durante 17 anos, né? Fazendo universidades, teatro, salas de aula, Maravilha. esportes. É importante falar isso, dona Quimico. Uma diversificação. Porque quando a gente fala em Yoshi, a gente pensa assim nos prédios. Vamos morar num prédio da Yoshi. Coisa mais linda morar num prédio da Yoshi. Mas assim, esses dias eu conversando, né, com o seu filho Leonardo, que para mim eu também sou muito agradecida a ele pela educação dele, né, pelo jeito dele. Aí nós fomos conversar com o governador. Obrigada. E o governador ficou emocionado de ver o tanto que vocês cresceram. Então agora nós podemos falar que foi tudo disciplina, determinação, propósito de vida. Valores. Valores. Que mais? Dá para colocar igual a lista que a senhora fez, né? Qualidade. Para encontrar o grande amor na sua vida. Inovação, vamos lá. Yoshi. Tecnologia. Então a gente está sempre atualizando. Por quê? Meu marido sempre fala, o que é mais importante numa empresa? Não é tijolo, não é cimento, não é máquina. Sim. São pessoas. Exatamente, dona Quimico. A coisa mais importante numa empresa são as pessoas. Daí porque sempre nos momentos de crise mais difíceis, passamos por vários aqui no Brasil, sempre. Salário de quem trabalha é sagrado. Não pode faltar. Isso eu escutei do Leonardo e das pessoas que trabalham com a senhora, porque trabalhavam, né? Trabalham com vocês, porque o filho trabalha, daí ele casa, daí ele, né, constitui família, e nesses 60 anos, os 60 anos que a família cresceu junto com a Yoshi. E é verdade mesmo, né? Porque eles sentem que não atrasa o salário, que sempre respeita, pode estar passando por pandemia, por qualquer coisa. Isso é muito bonito. Mas a senhora também tem o lado da instituição, né? Sim. A senhora não parou por aí. Não. Ué, me dá até uma coceira, gente. A senhora não parou. Por que não parou? Porque ela tem um lado social muito forte. Além de, claro, que toda empresa, tudo vocês fazem, mas da Guarda Mirim. Sim. Da Guarda Mirim, que desde 2001... vai fazer... Já passaram 25 anos, vai para 26 anos. Em julho agora, já faz 26 anos. A Guarda Mirim foi muito interessante, porque tanto meu marido como eu sempre viemos de famílias que cuidaram, vamos dizer assim, serviram a sociedade, sempre, né? De uma forma ou outra. Meu pai também sempre foi uma pessoa que sempre olhou para a comunidade, né? E a família do meu marido, mesma coisa. Então, depois de casado, até nós estamos fazendo um livro de 20 anos da instituição, certo? E aí o Instituto Ayushi, 20 anos. Então nós começamos a revirar as coisas e nós sempre fizemos alguma coisa em prol de terceiros. Por exemplo, fazemos jantares, fazemos bazares. E quando as pessoas falavam, mas vocês podem, quer dizer, vocês podem por quê? Porque hoje vocês estão bem financeiramente. Sim. Aí eu disse, engano. Nós tivemos fases, todas as fases que qualquer pessoa sempre fizeram. Né?
E nós nunca deixamos de olhar para o próximo. E eu ainda digo, é muito fácil você dizer, vocês podem. Todos nós podemos. Sim. Todos nós podemos. Como? Dando uma ideia. É o que nós começamos. Então, você tinha uma ideia, agora estou fazendo a mesma coisa lá na UEL. Então, nós temos uma ideia. Você não tem dinheiro, porém, você é uma usina de vontade de ideias. Então, vamos colocar essa ideia e vamos possibilitar trazendo pessoas, dizendo, vamos abraçar essa ideia e trabalhar junto? Tirar água da pedra? É um outro trabalho de vocês, esse? Depois a gente fala. Olha só! A gente- Devagar ela vai soltando. É. Que lindo! Sempre a gente fez assim, termina um projeto, vai para o outro, termina um projeto, Sim, vai para o outro. sim. Então, você me perguntou da Guarda Mirim, como é que eu cheguei lá? Porque nós sempre fizemos em Apucarana também projetos sociais, ajudando o colégio, ajudando creche, ajudando hospitais, ajudando igreja, né? Fazendo coleta de alimentos, vários tipos. Bazar da Bondade, né? Sim. Então, Feira da Bondade. E nós estávamos acostumados. Aí, quando nós viemos para Londrina, Léo estava com 9 anos para 10, aí nós falamos, ué, o que a gente vai fazer? Aí a PAI nos ofereceu, escuta, você não quer vir para a PAI e tal? É verdade. Eu já tinha trabalhado com a PAI também, então, e as pessoas falaram, olha, não comece a trabalhar com a PAI, que daí você não sai mais de lá. Eu falei, que coisa feia de dizer, né? É muito amor envolvido também, né? Pois é. Falei, não, vamos lá. Eu fiquei, quantos anos na PAI? Acho que 20 anos. É impossível. Eu fui presidente das voluntárias, fizemos vários eventos maravilhosos. Quantas vezes a senhora foi no programa? Exato. Eu, como apresentadora, a senhora ia lá, sempre a dona Quimico chegava e a gente falava assim, abre espaço para ela, abre o espaço. Dona Quimico, ela está ajudando as pessoas. Era pai, que mais? Daí... E tudo que era Outubro Rosa. Tudo. Tudo. Porque não é difícil. Não é difícil. Se você tem boa vontade, você dá uma pinceladinha aqui, ali, mas para fazer mesmo, foi na PAI, e nós deixamos aquilo tudo organizado. Sim. Tinha uma equipe maravilhosa de mulheres, empreendedoras, excelentes artesãs. Aí eu estava muito feliz porque estava tudo muito bem organizado na PAI. Foi quando me vieram caçar lá na PAI dizendo, olha, tem uma instituição que está fechando. Sim. Está sob interdição. Isso. Sabe? Sei. Aí falei, e uma amiga minha da primeira faculdade foi lá me procurar. Falei, mas eu tô aqui. Não, vai lá dar uma olhadinha. Ok. E eu sempre brinco, eu estou dando uma olhadinha até hoje. Quase 26 anos. Mas eu tenho um santo em casa. Olha o santo ali. Tenho um santo em casa. Porque o que eu vi, meu Deus, acho que você lembra. Eu lembro. Quando nós entramos, não tinha comida para os jovens. Era macarrão com cororal para disfarçar. Macarrão com macarrão. Ainda macarrão porque, acho que é macarrão galo, que doava esses macarrões. E foi uma fase muito crítica, porque eram salas muito grandes, tipo sala de cursinho. Sim. E os alunos não tinham sentimento de pertencimento. Eles eram malquistos, mal vistos. Quando entravam no ônibus, os motoristas achavam muito ruim, porque eles faziam muita bagunça. Dona Quimico, deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui, em 1984, Dona Quimico sabe, cheguei em Londrina e meu pai, comandante do 5º Batalhão, Coronel Clóvis Pinheiro Lima, e aí eu entrei na Guarda Mirim. Meu primeiro emprego foi assistente social da Guarda Mirim. E isso foi no início, né? No início. Os meninos chegavam lá, eles tinham que dar atestado de pobreza. E para poder fazer parte. Eram meninos de 12, 13 anos. Eram só meninos naquela época. Exato. Só meninos de 12, 13 anos que nós ensinávamos disciplina, mandávamos para o mercado de trabalho. Eram 500 meninos, 300 no mercado de trabalho, porque eu já cheguei lá, já estava no mercado de trabalho, com a fardinha azul, né? A fardinha.
e os meninos que iam lá aprender, talvez não seja do seu tempo, datilografia. Isso. Datilografia, e a gente fazia um trabalho. Depois eu saí, porque eu fui morar fora do país, casei, fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos fora. Mas eu até hoje, e a semana passada, dona Quimico, eu entendo que a senhora fala de cuidar das pessoas, porque eu encontrei um guarda-mirim lá em Ibiporã, é um baita do empresário, o nome dele é Frank. Ele falou assim para mim, o segundo, né? Porque eu levei até um que foi, né? Foi muito levou bonito. A fardinha. O Frank, ele me abraçou e eu falei, nossa, eu lembro do teu rostinho. Ele falou, naquela época a senhora e a dona Cássia me mandaram para o Banestado. Eu falei, então você era comportado, porque a gente mandava os meninos comportados para o Banestado. E hoje eu sou empresário. Ele é proprietário, me emociona, ele é proprietário da escola Ética, né? Da escola Ética, tem várias escolas aqui no Santos Dumont, tudo. Beleza. Ele é um grande empresário, ele apoia o voleibol, ele apoia as crianças, eu falei que vou viajar, né? Ele falou assim, se você quiser ficar na minha casa em Orlando, mas eu preciso falar para você que tudo começou quando eu fui acolhida por vocês e acolhida por você, porque eu lembro que eu ganhava passe. Então é importante a gente falar, eu ganhava o passe de ônibus e muitas vezes eu ia a pé porque eu queria trocar por comida para minha família. E hoje ele é um baita do empresário. Então esse é o trabalho que a dona Quimico, o marido, a família, vocês fazem. E isso é importante falar, porque vocês sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. Por isso que Deus abençoa muito vocês. Amém. Então, quando eu vejo um guarda-mirim, que hoje ainda me chama de Dona Cloara, eu vejo que já é pai, já é avô, eu falo, vale a pena fazer isso. Vale a pena. Você transforma uma vida. Você transformar vidas. E a senhora tem uma história, eu falo a senhora porque eu estou aqui na sua frente, mas toda a sua família de transformar vidas. E, inclusive, eu até convidei ele, faço questão de fazer um convite, não sei se a senhora vai, mas porque é no dia 19 de março, no dia do seu aniversário, mas eu vou ministrar uma palestra falando do luta a luta. Eu já faço uma palestra há 19 anos e falo um pouco da minha vida, porque as pessoas olham para a gente e veem deputada, procura com 224 procuradorias da mulher, apresentadora, líder de audiência, mas não sabem tudo que a gente já passou. É verdade. E eu faço isso e agora, junto com o pessoal da Usina de Ideias, inclusive nós estamos aqui, nós profissionalizamos essa palestra. Então nós vamos receber no Vila Rica, inclusive com muito carinho, o apoio da Yoshi, e apoio de muita gente que está junto com a gente, nós vamos passar esse amor, esse carinho, nós vamos falar de palavras que a dona Quimico falou, propósito, determinação, resiliência, porque vão entender que dá para você mudar a vida, mas muitas vezes você vai mudar a sua vida, mas você precisa passar por situações. E eu fico muito feliz de ter a dona Quimico aqui, porque a dona Quimico, eu acho que ela nem imaginava que tudo isso ia acontecer na minha vida. Eu vejo a senhora, dona Quimico, como um exemplo de vida, um exemplo de mulher. Sempre eu olhava, quando eu era ainda assistente social, e entrei na TV, na CNT, depois que eu entrei pendurando quadros no programa do Oswaldo Militão. Aí a Mafalda Bongiovanni, a Mafalda maravilhosa, um beijo para você, Mafalda. Ela passou para outra emissora, eu comecei com um programa chamado Mulheres Local, na CNT. Eram 8 mulheres. E aí eu comecei porque eu fiz o cenário do Oswaldo Militão. Naquela época eu não tinha dinheiro, mas ele falava assim, posso pagar você com queijo cativo e com bolacha Itamaraty? E eu fiz isso. Então, todos nós temos histórias. E a dona Quimico, daí eu entrevistei o Beto Carreiro. E o Beto Carreiro, eu usava um cabelinho igual da Liza Minnelli, ele falava, Liza Minnelli, eu contei minha história para o Beto Carreiro, da morte, da passagem da minha filha. Ele me deu um espetáculo, dona Quimico. E ele falou, coloque quem você quiser nesse espetáculo. Isso no começo da minha carreira.
Isso há 26 anos atrás. Coloque quem você quiser. Eu coloquei cegos, surdos, mudos, crianças, os asilos. E eu lembro uma cena, dona Quimico, que hoje eu acho engraçado, como que eu tive coragem, eu de odalisca, em cima do elefante, que o Beto Carreiro falou assim, faz o que você quiser. E passaram vaselina no elefante, e eu dando tchau para as crianças, e chorando, e o Papai Noel atrás de mim, não sei porque eu estava de odalisca, chamou a atenção do seu Márcio Seneviva. Aí eu fui para a TV Cidade, porque foi um sucesso. Aí depois eu fui para... Ficou pequeno o espaço do Dona Quimico, e eu fui fui convidada pela RIC de estar lá. Só que a RIC, Dona Quimico, era lá em Cornélio Procópio. Era aquelas fitas antigas. E eu entrevistei a senhora algumas vezes. Depois eu fui para Tarobá, que eu sou muito grata. A equipe da Tarobá, o Everton, Ederson, Eduardo, a dona Reni Mufato. Fiquei 6 anos. Aí o Ratinho comprou a emissora e me chamou, e hoje eu tenho 16 anos de Rede Massa. Então, é importante falar, porque eu sei que a dona Quimico tem uma história de vida, ela tem uma história que ela sempre ajudou as pessoas. E eu preciso agradecer muito a essa mulher, que mesmo eu no começo da carreira, ela chegava e falava assim, ela não me conhecia, isso eu estou falando agora, para todo mundo. A senhora falava, você tem Deus no coração e você vai longe. Acho que a senhora nem lembra disso. E eu olhava e dizia, meu Deus, ela conversou comigo. Ela é gente igual a gente, como eu sempre imaginava. E hoje nós estamos aqui trocando experiências e falando. E nessa palestra do dia 19 eu vou contar tudo isso. E eu gostaria muito da presença da senhora, mas eu sei que é o dia do seu aniversário. Mas, porque nós vamos transformar a vida de pessoas. É verdade. Assim como através desse bate-papo nosso, nós estamos transformando vidas. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que a senhora fez na minha vida. Que isso. Pelo contrário, eu que agradeço pelo que você tem feito na vida, não só minha, mas de dezenas e milhares de pessoas. A gente não tem ideia da sua influência, Clara. E você é um exemplo. Uma mulher vitoriosa, uma mulher forte, uma mulher alegre, uma mulher cheia de energia, que motiva as pessoas, que trabalha com honestidade, com ética e que não é vaidosa. Quantas mulheres que entram na política, meu Deus, diz, poxa vida, que decepção. Mas você é autêntica. E mesmo na TV, né, dona Quimico, a gente está sempre com artistas. Isso. Eu já fui no Teleton umas 9 vezes, e eu lembro que o Ratinho sempre fala, eu quero que você vá, porque você é o que você é. E você vai me representar no SBT. Então, isso é de berço. Como a senhora falou muito da família, é do Coronel Pinheiro, é da Araci, da minha mãe, que hoje ela enfrenta um câncer de pulmão. 84 anos, linda, maravilhosa, fazendo imunoterapia, tirou parte do pulmão. Ela fala assim, com outro fiapinho eu estou vivendo. Linda, maravilhosa. E eu tenho esse exemplo de família. Assim como eu tenho o exemplo da senhora, e é bem isso mesmo, é ser uma mulher guerreira. E a senhora falou várias vezes também de não ter preguiça. É verdade. Não ter preguiça. Ele é o exemplo daqui, não tem preguiça. Tem mais algum sonho? A senhora tem algum sonho a ser vivido? Eu sonho com isso. Eu sei que daqui a pouco nós temos que terminar. Se deixar, nós vamos 4 horas conversando aqui. Clara, eu sempre falo, você sempre está emendando uma coisa com a outra. Eu também sou assim. Por quê? Você vê oportunidades e você diz, poxa, mas eu posso melhorar. Eu acho que, eu sempre digo também, a partir do momento que você não sonha mais, você está morta. É ou não é? Você morreu. Você morreu para o mundo, morreu com o seu interior. Mas enquanto você sonhar e pensar, nossa, o que Deus fez, o que Deus fez para nós. Fala que eu sempre cito a Madre Teresa, né? Sim. E é verdade. A Madre Teresa, uma mulher iugoslava, foi lá na Índia, no Calcutá, no lugar dos mais pobres, e deixou um exemplo maravilhoso.
dizendo, se eu posso fazer alguma coisa, é como se fosse uma gota do oceano. Sim. De tão humilde que ela é. Hoje ela é santa, né? Mas sem a minha participação, sem essa gotinha, o oceano seria menor. Olha que coisa mais linda. Que lindo. Porque nós sabemos que o oceano é feito de rios, o rio é feito de córrego, o córrego é feito de uma fonte, e assim vai, não crescendo. E lá na fonte, é a gotinha que vem, não é mesmo? Então, é o que a gente sempre fala, comece pequeno. Sim. Comece pequeno. Dá o recado aqui, dona Kimiko, dá o recado, olha ali e fale. Dá uma dica pra gente. Comece pequeno, mas não abandone seu sonho. E, se possível, faça com que seu sonho seja abraçado por mais pessoas. É o que nós tentamos fazer neste momento. Abrace pessoas de bem e faça com que o seu sonho cresça e se torne realidade. É exatamente isso. Nunca esteja com pessoas do mal, com as pessoas que são do lado negativo, do negro. E seja sempre com as pessoas que têm luz. A luz faz bem. Seja uma pequena luz e várias luzes juntos formam um mundo maravilhoso. Isso. Ilumina. É isso que nós temos que fazer. Na nossa simplicidade, na nossa pequenez, como diz a Madre Teresa, nós podemos ser pequenos focos de luzes. E se as pessoas do bem se juntam, ilumina. Ilumina onde você está. É o que nós fazemos. Dona Kimiko. Você leva sorriso, leva alegria, leva bons exemplos, leva resiliência, leva energia, uma energia positiva, né? Amém. Sempre bem com a vida. Graças a Deus. E por isso que você é abençoada, como nós também somos abençoados. Sim. Porque somos seres que têm a preocupação de semear o bem. Então você colhe o bem. Eu posso dizer isso porque ao longo das nossas vidas, somos todos, meu marido e eu, oxogenários, mas a gente só tem que agradecer a Deus e deixar um legado. Eu sempre digo, não importa se o legado é material, se é possível, doar alguma coisa, uma escola, ajudar o hospital, educação, ou então você deixar um legado intangível pelo seu exemplo. Olha que coisa mais linda. O que a gente vai falar mais, gente? A mulher falou tudo. Não é verdade? É verdade. Meu pai, o sábio, faleceu com Covid há 4 anos e meio atrás, mas eu imagino ele lá na nuvem junto com a minha, sentadinho, eu sou das antigas, eu imagino ele sentadinho com uma cadernetinha lá no céu, falando assim, olha o que a minha filha está fazendo, olha a minha filha, meu Deus, e imagino ele junto com a minha filha, né? Ele e a Carolina lá na nuvem, e eu nunca esqueço que ele falava assim, eu sempre uso o Coronel Pinheiro. Ele falava assim, dona Kimiko, jogou uma bolinha azul na parede, ela volta azul. Um sábio, né? Jogou a bolinha azul, ela volta azul, filho. Outra coisa que ele falava, se comer bolacha de água e sal em cima da cama, você vai dormir em cima das migalhas. E eu tenho certeza que lá no céu ele está vendo, meu Deus, ela está do lado da dona Kimiko, que ela adorava. Ela sempre falou da dona Kimiko. Então, e também... é muita emoção eu estar aqui. E a emoção também, eu estou emocionada. Por quê? Porque eu também tive uma estrela chamada Carolina. E a Carolina, quando eu falei para a dona Kimiko, quando a Carolina tirou o olho, porque ela teve que tirar tudo, e essa parte mole foi usada para cobrir o fundo do osso, minha filha era apaixonada por cor de uva. Aí eu cheguei no Hospital das Nações em Curitiba e falei assim, filha, nós tivemos que tirar seu olhinho. Ela olhou para mim e falou assim, a guerreira, posso colocar um olhinho cor de uva, mãe? Então, em homenagem a Carolina, ao meu pai, à senhora, eu tenho uma orquídea cor de uva para dar para a senhora. Em homenagem, simbolizando... Pode passar por aqui, Bo. Simbolizando o amor da Carolina, do meu pai, a nossa amizade, o nosso carinho. Essa orquídea cor de uva é para a senhora. Posso abraçá-la? Pode, claro.
Claro que pode. Vamos sair um pouquinho do foco, mas a gente se abaixa um pouquinho. Ah, é verdade, desculpe. Não, mas vem. Então, vamos. Vamos agachar, então, abraçadas, agachadas. Vamos, isso. Que Deus abençoe. Obrigada. Você é maravilhosa. Que exemplo de vida. Que mulher corajosa. Que exemplo. Em todas as partes onde você vai, você dá o seu melhor. Na televisão, agora na política, e lá na ONU, com certeza. Eu estou indo para a ONU, gente. Você vai trazer para nós exemplos maravilhosos que vão motivar as mulheres. É isso que você tem feito. Você tem sido um farol. Dona Quimico, eu só... Muito obrigada. Esse é da Carolina e o meu carinho. Essa cor de olho. Mas não deu tempo e não dava porque não encaixava a bolinha do olho. Mas olha, é assim, é aqui que a gente olha, Dona Quimico. Ok. A Dona Quimico falou uma coisa certa. Eu vou para a ONU, eu vou para Nova York, né? Não sei quando vai passar isso tudo aqui. Mas se eu cheguei a ser convidada para representar a Procuradoria da Mulher, que eu tenho 224, sou procuradora da mulher, é porque eu tive exemplos igual a senhora. A senhora nunca... Eu não preciso puxar o saco, a gente sabe que nós somos amigas, né? Mas assim, de ver a sua determinação, o seu exemplo de família, o seu exemplo de vida. Então eu estou indo... Tem um hino que fala assim, lembrar de onde você estava e aonde você chegou. E Deus está abençoando muito. E a senhora vai longe, eu também vou longe. Nós vamos estar juntos e falar assim, nós vencemos. Somos vencedoras. Já somos vencedoras, porque Deus está conosco. E Ele tem aberto caminhos. Eu sempre peço que Deus ilumine os nossos caminhos. Amém. E nós somos iluminados por Ele. É por isso que a gente procura sempre semear o bem, fazer o bem. Não tem coisa melhor, porque isso retorna para nós. Obrigada. É a lei do retorno, né? A lei do retorno. É a tal da bolinha azul. Exato. A bolinha azul na volta azul. É isso, gente. Depois de muita emoção, leva a minha filha, meu pai, o meu amor, o meu carinho, minha gratidão. E tinha que ser cor de uva. Obrigada. Obrigada, gente. Gente, é muito assim. Obrigada. Agora a gente vai se abraçar, a gente vai chorar, a gente vai fazer tudo. Um beijo. Amo vocês.